formação em EAD. Hoje temos a banca, então, do mestrando Tomé de Pádua Frutuoso. Estamos muito contentes também com a presença, agradecer já de antemão a presença da banca, os professores Clóvis, o professor Alfredo, o professor Olivier também, né, nosso membro interno e os dois membros internos, os dois, Clóvis e Alfredo, membros externos. E também os demais convidados que estão aqui presentes hoje, tá bom? Tomé, tens então 20 minutos para realizar a tua apresentação. Passo, a partir de agora, a palavra para ti. Tá? Tenha uma boa apresentação. Boa sorte. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Agradeço a presença da banca, professor Olivier, professor Petri, professor Alfredo. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui na apresentação, tem bastante slide, mas eu vou tentar ir o mais rápido possível. Então, o título do projeto é o Processo de Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação do Instituto Federal de Santa Catarina. E como o tema é curricularização, né, cabe aqui uma explicação do termo, né, curricularização. Nasce lá em 2001, no PNE de 2001, que é o ato de inserir extensão obrigatoriamente nos currículos de graduação. E a gente usa aqui o termo curricularização, né, que algumas outras instituições utilizam o termo flexibilização curricular, acreditação curricular. A gente utiliza aqui curricularização porque é o que está presente na resolução Consul 40 do Instituto Federal de Santa Catarina e no parecer 608 de 2018, que deu origem, parecer do CNE, Conselho Nacional de Educação, que deu origem à resolução 7 de 2018, que trata sobre extensão e curricularização. O objetivo geral do projeto é propor estratégias de curricularização da extensão para projetos pedagógicos de cursos superiores do IFSC, e como objetivos específicos, primeiro, é analisar como ocorre a adaptação dos projetos pedagógicos de cursos superiores do IFSC para atender a curricularização da extensão. O segundo é identificar pontos a serem aprimorados no processo de curricularização da extensão a partir da percepção de membros do Núcleo Docente Estruturante, o NDE. E o terceiro ponto, terceiro objetivo, compartilhar orientações por meio de um espaço virtual aberto para facilitar o processo de curricularização da extensão no IFSC. E a fundamentação teórica, a gente escolheu partir de algo macro até algo micro dentro da instituição. Então começa com uma perspectiva constitucional da educação, aí depois vai aprofundando na educação profissional tecnológica, entra no tema da extensão no Brasil, extensão na educação profissional tecnológica, extensão dentro do Instituto Federal, e dentro da extensão, os conceitos de curricularização, todo o aporte teórico sobre curricularização no Brasil e dentro da educação profissional e tecnológica e no IFSC. E dentro disso, o processo de avaliação da curricularização também. Então, parte de um panorama mais amplo da educação enquanto um direito constitucional até a extensão dentro do IFSC, a curricularização dentro do Instituto Federal. Aqui as etapas da pesquisa que foram desenvolvidas, então foram 3 etapas, ou 3 momentos que aconteceram concomitantemente, né? Não foi um processo em primeiro finaliza uma etapa, depois inicia outros. Os 3 momentos aconteceram mais ou menos no mesmo período de tempo. Então foi a análise dos projetos pedagógicos de curso, entrevistas com representantes dos núcleos docentes estruturantes, os NDEs, e questionários aos gestores de extensão, que aconteceu na Rede Tec, que é um evento que reúne gestores dos institutos federais, escolas técnicas do Brasil inteiro, que aconteceu aqui em Santa Catarina. Então a gente teve essa oportunidade para coletar ali algumas informações desses gestores e essas gestoras. Então, a primeira etapa da pesquisa que a gente organizou dessa forma, que foi a análise dos PPCs. Então, os PPCs eles foram extraídos do SIGA acadêmico, que é o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica do IFSC, e do CIPAC, que é o Sistema Integrado de Patrimônio e Contratos, se eu não me engano, que é o sistema onde tramitam os processos acadêmicos, processos mais burocráticos, digamos assim. E esses PPCs, esses projetos de curso, foram analisados de acordo com o PNE 2014-2024, a resolução Consul 40, que é do Conselho Superior do IFSC, a Consul
61 de 2016, a 40 trata de curricularização da extensão, a 61 trata de as resoluções da extensão da instituição, e a resolução do CNE 2018 trata de extensão e curricularização a nível nacional. E os PPCs foram analisados nesses 8 critérios aqui, seriam 8 questões que a gente avalia ali no PPC. Então, na primeira coluna tem a questão, na segunda coluna tem a resolução, né, que dá origem a essa pergunta, né, esse questionamento. Então, para saber se um PPC está de acordo com a curricularização da extensão, a gente tem esse questionário, ele foi adaptado de um questionário que já existia, um formulário que já existia na diretoria de extensão do IFSC, ele foi um pouco adaptado, reduzido aqui para ficar mais de acordo com os objetivos do projeto. E o segundo momento do levantamento de dados foram as entrevistas com docentes. Então, eram entrevistas semi-estruturadas, que eram divididas em 3 blocos de perguntas, né, com levantamento de informações pessoais, o entendimento dessas pessoas sobre os conceitos de extensão e curricularização, e quais as dificuldades encontradas no processo de curricularização, né, por essa pessoa que participou da atualização dos PPCs. E também esse formulário de entrevistas visava coletar dados, coletar sugestões, né, para o produto educacional. Então, ali a gente perguntava o que a pessoa achava que deveria ter nesse site, nesse produto educacional. Quais informações seriam importantes sobre a curricularização da extensão. E o terceiro momento da coleta de dados aconteceu na RedTech. Como eu comentei, foi em 2019, 2018, se não me engano. Então, semelhante com o formulário ali de coleta de dados com os docentes, né? Esse formulário visava coletar as informações pessoais das instituições a instituição que a pessoa fazia parte, né? E coletar também sugestões sobre quais conteúdos deveriam ter nesse site da curricularização da extensão. Então, aqui, passar para a análise dos dados, né? Na análise dos PPCs, projetos pedagógicos de curso, nós encontramos 54 cursos de graduação, de acordo com dados do CEP, né, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, do IFSC. Então, no segundo semestre de 2019, tinham 54 cursos de graduação ativos. Desses 54 cursos, a partir de informações da diretoria de extensão, 24 cursos haviam passado por avaliação quanto à curricularização da extensão. Então, esses 24 cursos estavam marcados entre curricularizados e parcialmente curricularizados. Então, esses 24 cursos, dos 54, né, eles tinham, em algum momento, feito alguma atualização no projeto pedagógico de curso devido à curricularização. Eles foram avaliados, né, nesse sentido. E desses 54 cursos, desses 24 cursos, né, filtrando, apenas 6 atendem a curricularização da extensão, apenas 6 que estavam ativos no segundo semestre de 2019, apenas 6 atendem a curricularização da extensão, de acordo com aqueles critérios que nós elencamos ali anteriormente, 8 critérios, que nós avaliamos os projetos pedagógicos de curso. Então, apenas 6 atendem a curricularização da extensão. Esse foi o quadro que nós conseguimos ver com a análise documental dos PPCs. Então, aqui no gráfico, né, então, apenas 11,1% dos cursos do Instituto Federal de Santa Catarina estão curricularizados dentro desses critérios que nós elencamos na pesquisa. Então, tem quase 90% dos cursos que ainda não apresentam essas características quanto à curricularização da extensão. E nas entrevistas, né, que são o segundo momento da coleta de dados, nós enviamos e-mails para 10 coordenações de cursos, 10 pessoas que compõem os MDEs, né, os grupos docentes estruturantes, e esses 6 cursos aqui nos responderam, representantes desses 6 cursos. São 5 tecnólogos, 5 FSTs, né, curso superior de tecnologia, e um bacharel, que é engenharia civil. Então foram esses cursos, as coordenações desses cursos, que nós entrevistamos para a pesquisa, para a coleta de dados. E como sugestões mais recorrentes, né, que essas pessoas apontaram nesse processo de curricularização, entre os desafios que essas pessoas tiveram para curricularizar seus cursos e sugestões de temas para conter no site, né? Então, daria para separar aqui nesses 4 temas principais. Então, essas pessoas entrevistadas
elas sugeriram para colocar no site, no produto educacional, conceitos de extensão. Muitas delas demonstraram não ter conhecimento sobre os conceitos de extensão da instituição e mesmo os conceitos nacionais de extensão, conceito de curricularização. A maioria dessas pessoas disse que enfrentou muita dificuldade em entender o que é curricularização e por que curricularizar, por que fazer a curricularização. E essas pessoas também reclamaram que não tinham muitos exemplos de como seguir, como que essas pessoas poderiam atualizar o PPC se elas não tinham nenhum exemplo na época, né? Tinham poucos exemplos. E então esses 4 itens, nesses 4 temas, né, foram os mais levantados nas entrevistas. E foi esses 4 temas que nós colocamos no produto educacional, no site. Então, essas pessoas levantaram essas necessidades, né, sobre conceitos de extensão, conceitos de curricularização, para que solicitaram que a gente desse exemplos, né, de outros PPCs que já haviam sido curricularizados, PPCs que estão com um texto bom, que pudessem ser tidos como exemplos, né, de curricularização, e exemplos de como fazer a curricularização, algo como um tutorial de como fazer. Então, essas foram as sugestões dos docentes que trabalharam nos PPCs durante a adequação curricular. E o terceiro momento, né, da coleta de dados aconteceu na RedTech. Então, o levantamento foi feito durante a 43ª reunião anual dos dirigentes das instituições federais de educação profissional e tecnológica, a RedTech, em 2019. O evento foi organizado no Instituto Federal de Santa Catarina, ali no campus Florianópolis Continente. E esse evento, ele oportunizou o encontro de gestores do Brasil inteiro. Então, no momento ali da coleta de dados, tinham reitores, pró-reitoras, reitoras, diretores e diretoras de ensino, pesquisa e extensão. Então, foram essas pessoas que responderam aos nossos questionamentos ali quanto à curricularização da extensão. Então, foram 42 pessoas que participaram desse levantamento de dados de 20 instituições diferentes do Brasil inteiro, e apenas 4 dessas 20 instituições, né, 4 pessoas, representantes dessas instituições, disseram que as suas instituições possuem algum tipo de regulamentação quanto à curricularização da extensão. Foi o IFSC, Instituto Federal do Pará, Instituto Federal de Alagoas e de Roraima, Rondônia. Então, foram essas 4 instituições que disseram que alguma regulamentação para a curricularização da extensão. E aqui as sugestões que essas pessoas responderam ali no formulário, né? Novamente, conceitos e legislação, exemplos e casos exitosos, exemplos, né, de como fazer estratégias de curricularização, e outros. Aqui entra algumas sugestões mais pontuais de um conteúdo ou outro que não se encaixavam nesses 3 primeiros temas, então a gente aglutinou todos eles em um tema separado. Então, todo esse levantamento de dados que a gente fez com os PPCs, com as coordenações dos cursos e com os gestores e gestoras de extensão, a gente reuniu esse material e criou um produto educacional, que é uma exigência, né, da CAPES para todo mestrado profissional, que é o caso aqui do Prof.EPT, tem a exigência de um produto educacional ao final da pesquisa de mestrado. Então, nós desenvolvemos aqui, daria para considerar 3 produtos educacionais. O primeiro é o site em si, que aglutina todo esse material que veio como sugestões das entrevistas, que veio da análise dos PPCs. Então, ele se encaixa com medidas educacionais. O segundo produto seriam vídeos tutoriais. Então, esses vídeos eles estão presentes no site e no canal do YouTube também, disponibilizados para todo mundo tiver acesso à internet. E o terceiro produto, que é um encarte, esse encarte vai ser registrado no portal EduCaps. Então, esse encarte ele reúne todo o conteúdo que está no site, né, em formato textual, ali, algo como um livreto, e esse material que vai ser registrado no portal da CAPES. Então, vamos partir aqui propriamente para o produto. Eu vou sair um pouco aqui da apresentação só para mostrar o site aqui rodando, para ficar um pouco mais fácil de navegar. Então,
O site ele foi organizado a partir das sugestões de conteúdo de docentes, né, e de gestores das instituições que nós conseguimos contato ali na RedeTech. Esse site ele já existia desde 2016, mas ele não estava sendo atualizado e ele não tinha essa roupagem, ele tinha uma outra abordagem e era muito mais para organizar os núcleos docentes estruturantes quanto a um cronograma que tinha na diretoria de extensão para a adequação dos projetos pedagógicos de curso. Então, nós organizamos esses itens aqui, ele vem a mesma ideia da dissertação, né, parte do macro para o micro. Então, começa com a extensão no Brasil, os conceitos de extensão no Brasil, extensão no Instituto Federal de Santa Catarina, conceito de curricularização. Então, aqui tem todo o texto, tem os links para se aprofundar nas temáticas e tem um vídeo também aprofundando esses conceitos, um vídeo mais explicativo. Então, tem esses links aqui que vai se aprofundando, extensão no Brasil, extensão no IFE, com todos os links para as legislações aqui, um vídeo também, conceitos de curricularização, o porquê curricularizar, o que é curricularização, conceitos de currículo, mais um vídeo ali explicativo, o histórico de como a curricularização foi implementada no Instituto Federal de Santa Catarina, aqui o que a maioria das pessoas pediu, né, que é um como fazer a curricularização. Então tem aqui umas sugestões, né, um primeiro passo, um segundo passo, um terceiro e um quarto. E aqui no vídeo também, né, explicando. Aqui os exemplos de PPCs que foram cobrados também. Então, clicando aqui tem acesso ao texto integral do PPC. Aqui esse vídeo explica como que o Instituto Federal de Santa Catarina analisa esses PPCs, qual a ferramenta utilizada para análise desses PPCs, o que é olhado para ser considerado se o PPC está curricularizado ou não. E o último ponto aqui é sobre a equipe que construiu o site, né? No caso, o professor Douglas contribuiu, outras pessoas também contribuíram direto e indiretamente. E esse é o nosso produto educacional. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Eu tenho salvado aqui as imagens que era para caso o site falhasse. Tá tudo aqui também. Então, o produto educacional ele foi desenvolvido entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Ele teve a validação no primeiro semestre desse ano. Ele foi validado pelas coordenadorias de extensão do ISC e depois pelas coordenadorias dos cursos superiores, que é o público-alvo, né, desse site, são as pessoas que vão reformular os projetos pedagógicos de curso, né, quanto à curricularização da extensão. Então, o questionário para validar esse produto educacional, ele avaliava quanto à atração, compreensão, envolvimento, aceitação e mudança de ação. Então, nós tivemos 8 respostas entre o dia 13 e 19 de abril, e 17 respostas no segundo período de validação, de 21 a 30 de abril. Então, eu peguei só um exemplo, né? Esse questionário ele dá vários gráficos, para várias, eram 12 questões. Então, aqui é só um exemplo da avaliação que o site obteve. Então, a maioria das pessoas aqui disse que o conteúdo do site está muito adequado, que possibilita melhor compreensão sobre extensão e curricularização da extensão. E quanto aos vídeos, né, que os 5 vídeos que eu comentei antes, que foram feitos com conteúdo para o site, com conteúdo da pesquisa, e aqui a avaliação também dos vídeos, né, se eles contribuem para aprofundar o conteúdo do site e os conhecimentos sobre curricularização da extensão. Então a maioria das pessoas respondeu que sim, tanto nos dois momentos que nós fizemos a avaliação, tanto com as 8 primeiras respostas, quanto com as 17 segundas respostas. Então, como conclusão, dentro apenas 11% dos cursos superiores do Instituto Federal de Santa Catarina estão adequados ao que é exigido pelas regulamentações, né, tanto federais quanto internas da instituição. Então, aí tem quase 90% dos cursos para serem atualizados até 2021. Por que 2021? Porque é o prazo estabelecido pela resolução do CNE, que ela
A resolução foi publicada em 2018 e ela diz que tem 3 anos para que as instituições de ensino cumpram o que a lei refere, né, que é da curricularização da extensão. Então, as instituições têm até 2021 para inserir esses 10% de extensão dos currículos de graduação. Então, isso vai demandar um grande esforço institucional, sensibilização e capacitação dos núcleos docentes estruturantes. E, como eu tinha comentado lá no início da apresentação, no início da pesquisa, né, a educação é um direito constitucional e na Constituição a extensão ela está equiparada ao ensino e à pesquisa. Então a extensão ela, digamos assim, ela está no mesmo nível que o ensino e a pesquisa, e ela não pode se dissociar. Então a educação só será atingida plenamente quando a indissociabilidade ocorrer de fato, quando o ensino e a pesquisa não se dissociarem e não se separarem da extensão, nem se distanciarem entre si. A prática extensionista é um direito constitucional indissociável ao ensino e à pesquisa. Cabe às instituições de ensino superior garantir esse direito. Então, agradeço a paciência de vocês terem me escutado até aqui, que as referências. Então, muito obrigado. Então, passo a palavra aí para a banca e obrigado. Legal, Tomé. A gente que te agradece. Tá? Parabéns pela apresentação. Foi bastante pontual. Isso também é muito bom. Queria agradecer mais uma vez. Nós estamos aí com várias pessoas, uma audiência grande aqui para a banca. Então, sejam muito bem-vindos. A gente agora vai iniciar o processo de avaliação, protocolo formal, tá? Temos como composição da banca avaliadora, relembrando, presidente da banca e orientador eu, professor Douglas, membro externo, professor Alfredo Balduino Santos, da UDESC, membro externo, professor Clóvis Antônio Petri, ele é aqui do IFSC, mas é externo ao nosso programa do ProfPT, já é, tanto o professor Alfredo quanto Clóvis também, bastante experiência em extensão, e também professor Olivier Alain, todos doutores, né? Aí representante membro interno do nosso programa de mestrado do ProfPT. Tá? Então, uma banca aí com bastante experiência também na área de extensão. A gente agradece demais pelo tempo que vocês, pela disponibilidade que vocês tiveram aqui em avaliar o trabalho e certamente as contribuições a gente vai fazer o máximo possível para melhorar e elas serão muito bem-vindas e aproveitadas, tá bom? Se me permitirem, membros, passar a palavra, professor Olivier, se permitir também, professor Clóvis, ao professor, primeiramente, ao professor Alfredo, como de praxe, membro externo. E aí, professor Alfredo, tens o teu tempo para arguição, considerações. Fica à vontade, tá? É um prazer tê-lo conosco. Só tem que habilitar ali o microfone. Bom dia a todas e todos. Esse é um momento que eu acho não tenho certeza, né? Fecha um ciclo e inicia outro, certo, Tomé? E a gente sabe que a nossa vida acadêmica ela passa por isso também, né? Eu estou passando por isso e sentindo hoje na pele, com essa apresentação do Tomé, uma enorme responsabilidade, porque daqui a alguns dias eu terei uma banca à minha frente também e espero que tenha a grandeza que o Tomé teve nessa apresentação. Eu começo destacando a importância de um programa de pós-graduação profissional por conta de produzir, né, algo que as pessoas possam utilizar, uma ferramenta ou um produto final que as pessoas possam ter como base, como referência para a sua vida. E para a extensão universitária eu acho que estava faltando, para a acreditação da extensão, para a curricularização da extensão, estava faltando talvez ainda no Brasil uma ferramenta parecida. Nós até temos alguns caminhos, algumas referências, né? Mas uma ferramenta em que ela possa ser levada às outras instituições de ensino superior, ela é bem-vinda nesse momento, né? Na leitura do material do Tomé,
eu destaco primeiro a caminhada pessoal dele, né, que não difere muito de algumas pessoas que militam no ensino superior no Brasil, na educação brasileira, que é de uma pessoa que sai de Serra Talhada, passa por Brasília e vem para Brusque, Santa Catarina, depois Florianópolis e São Miguel do Oeste, desbravando o mundo e se tornando cidadão do mundo, como ele mesmo coloca, né, no seu trabalho. Parece que as coisas convergem, né? E a referência que a gente tem de luta, de batalha das pessoas acabam se aproximando um pouco desse cotidiano, desse corriqueiro da vida, né? Então, destaco primeiro esse relato histórico do Tomé, né, por conta de ser a primeira pessoa da família a frequentar um ensino público, né? E isso é de bastante relevância para a maioria das famílias brasileiras, né? Aquele 97% que nunca, talvez, entrariam numa universidade pública. Eu tenho o quê? Uma meia hora, 40 minutos? Como é que é? São 5 minutos, professor Alfredo. Tá louco, mãe. Mas, enfim, destacando essa trajetória aí pessoal do Tomé, foi bastante interessante, e a gente faz isso, né, nos nossos trabalhos, o referencial histórico na evolução da política da educação no Brasil. Aquele mapa que ele trouxe, acho que ele mostra bastante a evolução da educação no Brasil em termos de políticas, né? No entanto, fica para nossa reflexão o descaso com a educação brasileira, né? Então, não acontece na mesma proporção. Então, quando a gente percebe lá nos idos de 1800, quando a gente tem os primeiros documentos relacionados à educação brasileira, como destaca o Tomé, ela vem numa evolução, só que na sua prática a gente não consegue perceber essa evolução de dar a importância ao ensino público, ao ensino desde de educação infantil até a universidade, né? Porque hoje a universidade ela tem uma outra estrutura e mesmo com essa outra estrutura, ela continua sendo uma universidade arcaica, né? Ela parece que ainda não sai do seu quadrado da sua caixa. Fiz umas anotações aqui, sou obrigado a dar uma olhada, gente. A sensibilidade que também teve de estudar a estrutura da sua própria instituição, né? É um desafio muito grande, porque nós nos deparamos com os nossos pares e às vezes a informação não chega pelo receio, pelo desconhecido, né? Por não conhecer o produto final desse trabalho, mas a sensibilidade de um pesquisador entrando buscando as entranhas da sua própria instituição, creio que tenha sido um grande desafio e que esse desafio possa ser passado agora, Tomé, para as outras universidades, né, para as outras instituições de ensino superior no Brasil. Quando a gente trabalha em casa, né, no nosso próprio trabalho e traz como referência os nossos afazeres do dia a dia, mexe com as estruturas da universidade. Então, com certeza, o produto é bom, né? O trabalho final ele é bom, mas os percalços dessa caminhada também são às vezes dolorosos, né? Parabenizo por isso também. Os capítulos estão bem definidos, foram bem definidos na questão da escolha dos pontos, né?
só tens que dar uma olhadinha, que no momento você fala, define que é fala que são 4 capítulos, e, no entanto, aí a parte metodológica, que você pode acertar com o Douglas depois, aparecem 5, são 5 capítulos, e mais a conclusão, que eu consideraria um capítulo também. Então, talvez tivesse que dar uma olhada e dar uma ajustada, né? Porque você fala no texto 4 capítulos, né? E aparecem, são 5, e entra a conclusão também como possível 6º capítulo, né? Desse teu trabalho. Ali do marco constitucional que você colocou, que data de 1824 a 1988, já fiz um comentário, acho que é bastante relevante, né? E também da evolução do ensino tecnológico, né? Educação profissional, no caso, né? Nesse período. São dois momentos que acho que retratam a evolução do ensino superior e da educação profissional tecnológica, né? Mas educação profissional no país. Então, é um quadro que chama bastante atenção também para esse teu trabalho. E referendar a reforma de Córdoba como marco da extensão, né, na América Latina, e o Brasil tem isso como referência, né? Estamos aí com 100 anos desse tratado, dessa reforma, e é importante, acho que poderia ter aprofundado um pouquinho, puxado um pouquinho da história do tratado, né? Porque ele tem a sua origem num movimento dos estudantes da época, né? Trazendo e fazendo com que a extensão universitária pudesse ser vista pelas universidades, que a universidade pudesse sair desse clausuro, dessa sua caixa, né? onde ela se coloca. Então, a importância de falar um pouquinho desse histórico. Claro que isso é coisa para frente, porque você tem um doutorado para fazer, né? Não pode escrever tudo. Então, para um trabalho futuro que a gente possa fazer uma referência histórica da extensão, centrada também na história de Córdoba, né? E ver como a gente teve a evolução a partir da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Que são as referências que a gente tem de extensão além do Brasil, que vem no formato muito mais de prestação de serviço do que o que a gente faz agora, né? Vamos lá. Parabéns também por ter utilizado como referência o material do ForProEx. Eu acho que não tenho certeza que é um bom referencial. A Renex ela tem um material muito farto, né? São as cartas que nós temos ao longo da construção do fórum. Então, parabéns por ter utilizado como referência. E para finalizar essa minha contribuição para você, é importante que quem estuda extensão, quem pesquisa extensão, né, tenha a preocupação que você teve no final. E é engraçado que a tua última lâmina aí de apresentação, teu último slide, ele retrata justamente essa questão da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Trabalhar com essa tríade e fazer com que ela seja efetivamente colocada de forma em que aconteça nas universidades brasileiras talvez seja essa missão da curricularização da extensão. Então, para todos que escrevem sobre curricularização, sobre creditação da extensão, estarão aproximando a extensão dessa tríade, né, fazendo com que a gente tenha uma formação mais completa dos nossos acadêmicos, dos nossos estudantes, passando pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Então, parabenizo já de antemão, né, pela apresentação do seu trabalho. Você terá, acho que bem pouca coisa para ajustar na questão da organização do texto, tem uns quadros que estão fora, tal, mas coisa para sentar na escrivania e dar uma ajustada.
Parabéns pelo trabalho e seguimos em frente. Tem material para um doutorado já quase encaminhado, né? Dá sequência a esse teu trabalho aí. Quem sabe agora pesquisa todos os institutos federais, faz um recorte aí regional, né? Os institutos de todo o país, e quem sabe a gente pensa na aplicação dessa tua proposta, né? De produto final que é essa página, que eu já tive dando uma navegada também, e muitas das informações, elas servem para todas as universidades, né? É isso aí, meu irmão. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, professor Alfredo. Agradeço as contribuições. A gente vai certamente analisar, assim como de todos os outros avaliadores, membros avaliadores. Seguindo, passo a palavra então ao professor Clóvis Antônio Petri. Fique à vontade, professor, com as suas considerações. Olá, bom dia. Estão me ouvindo? Ok, peço desculpas pelos transtornos tecnológicos. Na verdade, a gente está no meio dessa pandemia com 10 ferramentas, 15 métodos de gravação, enfim, acho que todos estamos passando por isso, ninguém estava preparado, né? E faz parte do aprendizado. Agradeço ao Tomé e ao Douglas pelo convite. É um prazer revê-lo, o professor Alfredo e o Olivier, e também o professor Antônio, que antes deu um alô aí para a gente. É um prazer revê-los. Desde a qualificação do Tomé, né, a gente já conhecia o trabalho, já sabia do resultado final, né, não era de se esperar nada diferente, né, do seu trabalho, então já parabenizo inicialmente, né, pelo sucesso e pela dedicação e pela escolha do tema, né. Então, o tema é relevante, é inquestionável isso, e o documento está muito bem escrito, tem poucas observações de correções em termos escritos, realmente está muito bom. Em termos de formatação, eu vou passar para você depois os rabiscos aqui, enfim, mas pode ser talvez versão de software, né? Se é Libre ou se é Office, enfim. Então dá essa modificada na configuração, e aí você depois dá uma olhada, mas isso tranquilo e não afeta sobremaneira o teu trabalho. Então, destaco novamente, né, a relevância do tema, tanto do ponto de vista de objeto de pesquisa, como de impacto, tanto institucional como social também, né? Então, a extensão, ela de fato tem esse caráter que modifica a vida das pessoas, e aí quando a pesquisa começa a se voltar para a extensão também, a gente começa a perceber que estamos finalmente talvez chegando lá em igualar um pouco em nível de reconhecimento, eu diria assim, né, nas instituições, a extensão com a pesquisa e com o ensino, né? Porque na verdade é uma coisa só. A gente não deveria olhá-las de maneira diferente nem dissociá-las. Talvez uma herança aí cartesiana que nós temos lá de trás, de separar as coisas para conseguir estudar com mais facilidade, e aí nós acabamos prejudicando algo que já é, por natureza, indissociável, né? Nós é que separamos e aí prejudicamos o resultado final, tá? Então, você destaca no trabalho, né, em 2008, a reformulação da rede federal, com a criação dos institutos, e aí, de fato, né, com a lei que nos modificou e nos criou, a gente, né, galgou um degrau a mais no sentido de promover, de fato, a pesquisa e extensão e de ter esse reconhecimento legal, porque às vezes a gente precisa disso também, né, para ter legitimidade, infelizmente, né? Então, você destaca isso também no documento, tá? Gostei bastante, como o professor Alfredo falou, do seu contexto histórico lá no início, né, e pessoal, né? A extensão, ela tem esse caráter mais humanístico, ou totalmente humanístico, né? A extensão, ela não consegue fazer separação como a pesquisa faz, o objeto e o pesquisador. Extensão não tem isso. Extensão não tem imparcialidade, não tem
afastamento. Você sempre acaba fazendo, de fato, uma extensão que é participante ou ação, né? Você sempre modifica, né, o sujeito com o qual você interage e você é modificado também, né? Eu não consigo entender a extensão como algo que torne um elemento separado do outro, né? Mesmo sendo aquela extensão mais intervencionista ou mais de prestação de serviço, né? Mesmo assim, eu creio que os sujeitos são modificados, né, no seu caráter dialógico, né? Então, você contar a sua história de como você chegou aqui, eu achei assim bastante interessante e bastante relevante, até para que a gente possa ler o documento com esse olhar que você tem de mundo nesse momento, né? Porque você percorreu o mundo desde, né, a sua concepção, o local onde você nasceu, enfim, e hoje estamos aqui. Então, como você enxerga esse mundo, né? Contando a sua história, a gente consegue ter uma parcela, né, de percepção daquilo que você enxerga do mundo, né? E por que você escolheu esse tema e por que você trabalha nessa linha, então, da extensão. Então, parabéns também pela coragem, né, de colocar isso no documento, porque isso também abre, né, uma coisa muito pessoal sua, né, e da sua família, mas eu considero que deu um brilho a mais, né, para quem vai ler o documento e quem vai refletir sobre o mesmo. Tá? Quando você traz lá no quadro 5, não precisa abrir aí, é só um comentário, tá? Os números da extensão sempre me chamam muita atenção e aí quando a gente participa às vezes de avaliação de projetos, enfim, de outras universidades, isso também às vezes aparece, né? São números bastante significativos. Eu não quero deixar entender aqui que a extensão não faça ou não tem essa abrangência toda, mas me parece que talvez quando a gente olha uma proposta de projeto de extensão, os números são um pouco audaciosos, né? E talvez quando a gente vai avaliar o que de fato foi atingido, talvez a gente tenha números um pouco mais singelos ou menos volumosos, né? Porque realmente são dados bastante impactantes, né? Tomara que sim, que a gente tenha atingido todas essas pessoas, né? E tenha modificado a vida delas, mas é uma reflexão mais a nível institucional, né? Não sobre o seu trabalho propriamente dito, tá? Eu destaquei também um ponto, daí eu passo para você lá no seu texto, que em alguns momentos você fala, dá a entender que você vai focar nos cursos de tecnologia, né? Mas na verdade você está falando dos cursos de graduação. Então, talvez dá uma olhadinha no texto, porque pode dar a entender que o curso de tecnologia não está no mesmo patamar novamente. Aí nós, de novo, temos o mesmo problema de ter que batalhar para que o curso de tecnologia seja reconhecido, de fato, como qualquer outro curso de graduação. Então, só destacando isso para não dar novamente margem para a interpretação incorreta, né, de que curso de tecnologia é um curso diferente ou inferior. Na verdade, não é. É um curso de graduação como outro qualquer, com as suas particularidades. Né? Também, eu sei que para trabalho para os outros é fácil, né? Mas de repente você poderia colocar alguns parágrafos, ou um ou dois, enfim, destacando a última resolução do CNE, que tem um impacto razoável. Você fala dela lá na frente, na questão dos prazos, enfim, mas ali na tua contextualização sobre legislação e tudo mais, de repente poderia comentar brevemente sobre ela, né, porque ela vem para nos dar um certo modo um ultimato, né? Tem que fazer, não tem jeito, né? Ok? E é uma pergunta, né, do seu ponto de vista, agora a pesquisa propriamente dita, o levantamento de dados. Você considera que a tua pesquisa é um misto entre uma análise quali e quantitativa? Sim, é mais qualitativa, né, mas também tem
uma quantificação ali de quantidade de PPC, quantidade de cursos, esse percentual de cursos curricularizados, mas o foco é mais qualitativo mesmo, mas acaba sendo quali e quantitativo, né? Perfeito, foi a impressão que eu tive, ok? E aí eu vou focar um pouquinho num ponto aqui para discutir com você, que foi os critérios que você utilizou para fazer a classificação dos cursos, né? Porque eu tenho um certo receio que isso daqui a pouco acabe virando norma. E, de fato, a instituição diga, não, o Tomé fez uma classificação, nós vamos seguir essa aqui, esse curso aqui é 8, esse aqui é 6, esse aqui é 3, esse aqui é 2, e daqui a pouco, né, a própria gestão da instituição começa a utilizar isso como elemento, enfim, de diferenciação entre cursos e etc, etc. Eu sei que não foi o seu intuito, né, na pesquisa. O seu intuito foi ter um parâmetro para tentar medir o quanto o curso de fato havia curricularizado ou não. Né? Essa me parece que foi a sua motivação. Né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho esses critérios, né? Como que você chegou nisso, ou, enfim, por que 8, né? E por que 7 e 8, então ok, seria um curso considerado curricularizado, abaixo de 7 não, enfim, porque isso daqui a pouco pode gerar um problema institucional, tá? É uma preocupação só, né? Não é uma relação direta com o teu trabalho, mas pode ser uma consequência do uso futuro do teu trabalho. Tá? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Uhum. Como eu comentei antes, esse formulário ali de avaliação dos PPCs, eu adaptei ele de um que já era utilizado pela diretoria de extensão, ele foi confeccionado, digamos assim, pela equipe da Direct, ele vinha sendo usado há alguns anos, desde 2016, se eu não me engano, com a resolução da curricularização, ou 2015, com a primeira, entre 2015 e 2016. E ele sofreu algumas adaptações ao longo dos anos, e para o projeto aqui, para o mestrado, eu simplesmente excluí alguns itens que eram muito mais de forma do PPC, e sobraram 8 questões. Foi isso, assim, não foi algo intencional que fossem 8, poderiam ser 10 para ficar mais bonitinho a nota ali, o número. E eu só coloquei uma nota para realmente ter um parâmetro para poder realmente organizar, dizer o que estaria mais adequado ou menos adequado. Não precisaria daquelas notas ali, mas ficaria um pouco mais complexo para explicar quais projetos conseguiram contemplar melhor aquela avaliação, né? Já que eu pensei nesse sentido, já que é uma avaliação, então eu pensei em quantificar pelas questões. Então, mas realmente não é a nota, eu sei que não é o mais ideal, porque, por exemplo, tem um item ali, logo primeiro, se o PPC indica que tem os 10% de extensão. É uma única questão, mas se o PPC não indica, ele já zera todos os outros, né? Então tem essa relação também. Então a nota realmente não é o mais indicado, mas foi um modo que eu encontrei para poder fazer essa classificação ali e separar entre os que realmente têm a descrição dos 10% nas ementas, na matriz curricular, e os PPCs que não têm. Foi essa classificação. Ok, Joia. Talvez até você possa, né, ou a equipe, né, da Direx, dar um retorno para os cursos, né? Porque, de certo modo, é quase um checklist, né? Tem isso, não tem, tem aquilo, não tem, ok? Né? Do ponto de vista de trâmite institucional, a gente entende que tem que ter algumas ferramentas assim para dar fluidez ao processo, né? Para a Direx conseguir fazer a análise, para ir para o CEP, enfim, e assim por diante, né? Mas do teu ponto de vista, provavelmente você teve um olhar também qualitativo, né? Então, talvez o curso não atingiu a nota 7 ou 8, mas na prática, né, e aí eu resgato a questão da extensão, né, que é a praxis, né, talvez na prática ele faça mais extensão do que aquele que escreveu tudo bonitinho, né, tirou uma nota alta, ok, checklist perfeito, mas lá na prática, no dia a dia, né, na sala de aula, enfim,
o desenvolvimento das disciplinas, que é onde a gente sabe que depois a coisa realmente pega, porque o PPC muitas vezes é lindo, né? Mas lá na hora de implementar as disciplinas é outra realidade. E aí, tanto para um lado como para outro, né? Às vezes o PPC tem uma frase sobre a disciplina e lá na prática é uma disciplina maravilhosa, né? E aí eu volto ao trabalho que vocês fizeram lá na UNB, que escrever aquilo num PPC é impossível, o que vocês faziam na prática lá, né? Com as comunidades, enfim, com a periferia, etc. Então veja como é difícil, né? Transpor para a escrita, né, aquilo que de fato ocorre ali no dia a dia de uma disciplina, enfim, e tal. Então, esse teu olhar qualitativo é interessante, né? Talvez até para dar um retorno, porque eu creio que muitos cursos estão em fase de ajustes de PPCs, né? Nessa maratona agora de adaptação, enfim, e aí de repente podem fazer aquelas pequenas correções para deixar, né, a versão do documento de acordo com, né, com aquilo que de fato fazem ou com aquilo que a instituição espera do ponto de vista da curriculação, né? Tá? Que a minha preocupação também é na motivação, né? Porque você vê que foi avaliado e tirou uma nota boa, gera né, um conteúdo motivacional. Você, de repente, poxa, eu tirei uma nota ruim e esperava uma nota boa. É um pouco frustrante, né? Então, como a extensão ainda está se firmando e está criando espaço e conquistando espaço, né? Para vocês que trabalham com a curricularização percebem isso, o quanto é difícil, né, a gente nos NDEs conseguir entrar e criar esse fórum de discussão e lentamente ir quebrando, né, aquela barreira das caixinhas, né? Disciplina é tudo caixinha, que tem que fechar, soma as horas, fechou, né? De que é um pouco diferente que isso, né? O quanto isso é difícil. Então, o caráter também motivacional, né, para a gente não perder a onda, né, e não se virar contra a gente, que eu tenho uma preocupação grande também da torcida contra, né? Aqueles que dizem, não, eu disse que ia dar errado, ó, tá vendo? Deu errado. Né? Então, o cuidado que a gente precisa tomar com isso para dar certo, né? Para fazer realmente dar certo e a extensão de fato, então, abarcar todo o papel que lhe cabe. Tá? Ok? Obrigado, pessoal. Desculpem se me alonguei um pouco. De fato, é um assunto cativante que, né, todos nós que estamos aqui gostamos, né? Estamos, de fato, aqui porque gostamos do assunto, e não por obrigação acadêmica, de fato, né? Então, obrigado, parabéns também, Douglas. Sucesso aí no futuro e que a sua caminhada continue, né, com muitos locais diferentes, impactando muitas vidas, que tenho certeza que é o que você, de fato, faz. Obrigado, tá? Obrigado, professor. Gravei aqui todas as considerações, tanto do professor Alfredo quanto as tuas, e vou rever o projeto depois. Obrigado. Tá bom, legal. Obrigado, professor Clóvis, professor Petri. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo sabe, né, mas eu acabei não falando, mas eu vou aproveitar o gancho que o professor Petri trouxe. Nós estamos com uma banca de altíssimo peso aqui, né? Além de professores, todos os membros aqui da banca foram gestores né, da alta gestão. O professor Petri atuou vários anos na Pró-Reitoria de Extensão, o professor Alfredo da mesma maneira, e o professor Olivier também foi diretor do Cefead. Então, eu só estou trazendo isso, o único objetivo de trazer essa questão é a perspectiva holística que os membros da banca trazem sobre esse conteúdo, né? Então, além dessa visão de docência, tem também essa visão de quem tem expertise de gestão. Então, isso foi também por isso que a gente fez essa escolha, e foi muito legal também, tá? É muito bom contar com os conhecimentos e essas experiências de vocês. Professor Olivier, pode ser então? Fica à vontade, obrigado. Eu não estou ouvindo o teu áudio agora, Olivier. Ainda não. Deixa eu ver aqui se está habilitado. Parece que sim, só não estamos te ouvindo. Não, ainda não. Vou falar de novo. Ainda não. Ainda não.
Vamos ver agora? Agora foi? Desconectei aqui, reconectei, deu certo. Obrigado, professor Douglas e Tomé, pelo esse convite. Chegou de forma surpreendente aqui, porque a gente não tinha conversado sobre isso, mas foi uma grata satisfação, uma honra tremenda. Além do mais, com essa banca maravilhosa, professor Petri, professor Alfredo, adorei as considerações de vocês. O que o professor Petri acabou de falar realmente é muito, muito importante mesmo. Eu quero ressaltar isso. E ressaltar novamente a beleza, a qualidade desse trabalho, a relevância dele. Meu Deus, como é bom ter no nosso programa, né, trabalhos tão relevantes institucionalmente e que fazem jus ao mestrado profissional. Ele é assim, o que realmente uma coisa que impacta diretamente, realmente faz todo jus à ideia de um produto educacional, etc, etc. Isso a gente precisa ressaltar isso o tempo todo, né, sempre. Justamente por isso, eu vou começar com minhas considerações, né? Colocando que o que eu senti falta é ver justamente essa intencionalidade, esse produto e essa intervenção que tu está propondo, né? Ou isso que tu está propondo no título do trabalho. O que me parece que o título ele está mais enquadrado dentro de um mestrado acadêmico do que naquilo que ele realmente faz, do que o trabalho realmente faz, que é justamente propor algo, né? Fazer algo que vai realmente fazer uma diferença na instituição e tudo mais. Eu sou partidário disso, né? De escancarar essa coisa do mestrado profissional, do produto e dessa intervenção e dessa intencionalidade do mestrado profissional. Então, é algo que, claro, é polêmico, né? E que vocês ficam completamente à vontade para avaliar depois, mas eu sugeriria que, assim como no objetivo geral do trabalho aparece, de forma bem clara essa intencionalidade, que esse objetivo geral ele apareça também no título do trabalho de uma forma mais clara, né? Porque aqui, quando você lê assim, o processo de curricularização da extensão, pode ser uma descrição desse processo, simplesmente, né? Como é que ele ocorre. E a gente não tem essa clareza do alcance do teu trabalho, né? Então, é uma primeira sugestão que eu faria, né? Eu tenho algumas sugestões com relação diretamente ao trabalho, assim, é muito pouca coisa, é raro ter um trabalho assim, com tão pouca coisa, assim, de realmente, isso não dá, tem que mudar, não sei o que, isso realmente é muito difícil de achar no teu trabalho. Tem umas questões de texto e questões pontuais que estão aqui no Google Docs, eu vou compartilhar com vocês, né, de qualquer forma. Então, tem algumas contribuições que eu acho que são mais assim que possibilidade de desdobramento desse produto ou de aprimoramento do produto, talvez, se é que vocês considerem isso viável algum dia, e talvez algumas questões que me são caras quando eu vejo a questão da extensão e que talvez sejam matéria para futuras discussões entre nós ou talvez para futuros desenvolvimentos teóricos ou etc. para você, Tomé. Você esteve na sala de aula comigo no mestrado, então você já conhece minhas preocupações, né? Então não vai ser nenhuma surpresa para você o que eu for falar, né? Que bonito conhecer a tua história, né? Porque você era muito quieto na sala de aula, a gente quase não te ouvia, né? Quando falava era uma coisa bem, bem séria, assim. E conhecer a tua história nos faz entender melhor por que tu tá ali na extensão, etc, etc, né? Que é uma coisa que eu não conhecia, né? Isso é muito bom conhecer essa tua história, nessa escrita fluida, orgânica, coerente, né? Ok? Eu tenho algumas questões, assim, teóricas e de conceituais com relação à extensão, sabe? Que são bem polêmicas, para ser bem sincero, tá? Eu acho, assim, que o que eu for falar agora não desqualifica de modo algum o teu trabalho, porque ele já pega os conceitos que estão postos legalmente, etc. Então, não tem nada o que questionar, entendeu? Mas é só uma questão, assim, para refletir, para pensar, para ir, talvez, um dia além, ou, sei lá, talvez eu esteja completamente equivocado também, isso é muito possível, tá bom? Então, quando tu colocas, em algum momento, tu apresentas, né, uma definição de extensão de Moita e Andrade, né, que diz assim, né, que a industrialidade deve considerar a articulação entre os saberes produzidos cientificamente dentro do ambiente acadêmico
e aqueles saberes produzidos culturalmente pelos diversos grupos da sociedade. Tá? Eu esqueci qual é a página, mas não foi mal, eu vou colocar aqui rapidamente a ideia. Nesse entendimento, pode-se inferir que a indissociabilidade se concretiza quando a pesquisa encontra meios teóricos e científicos para a resolução de um problema. Essa resolução é trazida pelo ensino nos diversos ambientes de aprendizagem e, posteriormente, ou concomitante, é aplicada em forma de atividade de extensão nos diversos setores da sociedade. Esta indissociabilidade pode proporcionar a interação dialógica entre a instituição de ensino e os setores da sociedade e também pode produzir um impacto na formação discente e impacto na transformação social. Nesse ponto aqui, eu fico pensando, será que esta visão de produção de um conhecimento científico e teórico lá na academia e outra coisa que é algo que é meio cultural, assim, lá fora, não acaba reforçando essa cisão, essa dissociação, não acaba indo contra a ideia de uma dialogicidade onde esse conhecimento cultural que se produz lá fora talvez não seja não científico, não seja não... Tá entendendo? Talvez a validade desses saberes seja tão grande quanto aqueles que a gente considera, com muitas aspas, científicos dentro do campo teórico da academia, entende? Então, a gente discutiu longamente essa questão e que, inclusive, isso acaba se desdobrando, se refletindo na organização dos discursos educacionais e, infelizmente, especialmente na educação profissional, onde a gente tem esse maldito par teoria e prática que acaba, de certa forma, destruindo muito dessas possibilidades de diálogo, né? Essa organização teoria e prática. Porque a gente percebe o quê? Que no mundo do trabalho, no mundo, até na cultura, nas comunidades, etc., se produzem coisas com uma quantidade de raciocínio, de pensamento, de reflexão, de reflexividade, de criatividade, de coisas tão grande que poderia justamente nos dar muito mais ideias, etc., etc., lá no campo da academia, etc., etc., que a gente acaba, às vezes, ignorando e desconhecendo por falta dessa dialogicidade. Então, ali talvez seja um ponto em que possa ser discutida essa definição, esse conceito dentro do texto, mas também, eu acho, talvez uma discussão de mais longo prazo, entendeu? De mais longo alcance, talvez. Tá? Ficou claro, né? Eu acho minha questão aqui, né? Tá. Eu acho assim, eu já vou dizer tudo que eu tenho para dizer sobre isso, e eu acho que a gente poderia pensar justamente e aí, isso é mais para um café filosófico, tá? Mas, enfim, a gente poderia justamente pensar essa questão desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e para mim, me incomoda um pouco, sabe? Quando a gente discute isso na educação profissional, nos institutos federais, porque eu sinto falta de um quadripé muito forte, que é a questão do trabalho, a questão da técnica, a questão da profissão, sabe? O que me parece que a gente fala em trabalho como princípio educativo o tempo todo, mas, de repente, quando a gente chega nesse ponto, ele some completamente, ou quase completamente, né? Em 2 ou 3 parágrafos, você coloca isso, e você coloca isso como uma questão muito importante, inclusive, quando fala que é muito importante para alcançar os perfis profissionais, os perfis profissionais na formação dos alunos, né? Você coloca essa questão. Mas o que eu fico me perguntando é isso, sabe? É se, no fundo, a gente não está, de certa forma, universitarizando demais algo que não precisaria ser tão... ou seja, a gente está concretizando o que o Moraes chama de vontade de universidade, sabe? Ao, de certa forma, tirar a técnica, o trabalho, a profissionalização da discussão desse tripé, sabe? Em especial da extensão, né? Quando, na verdade, ele tem absolutamente tudo a ver e ele pode ser o grande fio condutor e a grande motor dessa indissociação, né? Porque a gente fala em indissociabilidade, mas, na verdade, é a coisa mais dissociada do mundo, né? A gente luta para isso não ser dissociado. E, para mim, talvez, eu acho que seja eu acho que um salto epistemológico que a gente precisa fazer, porque dentro de tudo isso tem todas essas questões humanísticas, de olhar para a sociedade, etc., mas também, para mim, a gente tem um grande problema epistemológico, o professor Petri colocou isso, essa questão cartesiana, né, de separação e tudo mais, mas tem um problema epistemológico muito grave, que é justamente de não dar status epistemológico aos saberes do trabalho, aos saberes da técnica, etc.,
Isso a gente conversou longamente nas salas de aula, né? E de não dar esse status de uma perspectiva também não dual, entendeu? Justamente entre o científico, né? Que é reservado para determinadas disciplinas, etc., e o cultural, que seria isso que não é científico do outro lado, entendeu? E aquilo que vai receber uma aplicação de uma teoria, que é uma concepção completamente equivocada, a meu ver, tá? Assim como a tecnologia não recebe também um tratamento epistemológico na legislação, nos textos, etc. Então, quando a gente faz extensão tecnológica, a gente não sabe exatamente ao que está se referindo, a gente acha que é a produção de produto, né? Então, esse, para mim, é outro salto epistemológico que a gente precisa dar, pensar a técnica nesse status epistemológico próprio e no trabalho, e também repensar essa ideia de uma extensão tecnológica que tem justamente a ver com o que nós chamamos, né, dentro do meu grupo de pesquisa, por exemplo, de modos qualificados de intervenção no mundo para a produção da existência, né, que tem tudo a ver com a extensão, que tem tudo a ver com essa dialogicidade que a gente precisa o tempo todo retomar e olhar para o mundo do trabalho, o mundo das comunidades onde esse trabalho realmente tem esse seu efeito, onde ele tem a transformação da vida das pessoas, etc, etc. Então, esse era a questão, talvez epistemológica, que eu quero ressaltar, que talvez a gente precise avançar, né? E tem a ver também com essa questão de uma cultura epistêmica, epistemológica, que temos na escola, que, de certa forma, se fecha sobre si mesma, né? Fica numa certa bolha e acaba sempre circulando em termos dos seus próprios saberes e não vai lá fora, né? Então, isso é um grande problema. Então, essa era a questão que talvez a gente possa discutir e repensar para um futuro, né? Futuras discussões, né? Eu gostei muito assim das definições das costuras que você faz, das evoluções, né? Das concepções, né? de extensão. Essa correspondência que você faz entre objetivos e procedimentos metodológicos dá muita clareza para o trabalho, né? Se eu puder, talvez, colocar algumas outras questões, seria, quando você fala em questões para avaliar os PPCs, talvez a gente possa falar em critérios avaliativos mais do que em questões, lá na página 66. Tá? Depois vocês avaliem isso, né? Porque, para mim, não são tanto questões que são lançadas ao currículo, mas sim critérios avaliativos. Talvez seja a palavra mais adequada aqui, né? Tem essa questão do assistencialismo. Será que eu entro? Não vou falar. Eu tenho um pouco de, sabe, um pé atrás muito grande com esse ismismo que a gente tem no discurso educacional, sabe? A gente é uma tendência no Brasil em sempre classificar e nomear com um ismo no final, sabe? E a gente fala assistencialismo e eu acho que a gente corre o risco, quando a gente classifica essas coisas, de jogar a criança junto com a água do banho, sabe? Ou de jogar fora, não, isso não serve, sabe? Isso é assistencialista, isso não serve. Mas será que é assim mesmo? Será que as ações, como é que fala aqui mesmo? Deixa eu ver aqui. De benfeitoria para a comunidade externa, não tem o potencial de dialogicidade também? Eu entendo que a gente busque, que a gente evolua na concepção, nas definições gerais da extensão e que a gente, agora é dialogicidade. Perfeito, eu acho sim. Mas eu só alerto para tomar esse cuidado na hora, porque eu não gosto dessa mania que a gente tem de ismar as coisas, sabe? E acaba, enfim, já entendeu a mensagem, né? Eu acho o seguinte, que tem algumas questões também com relação, eu vou tentar ser mais breve possível aqui, que senão eu vou ter um lugar demais. Quando a gente fala você tem uma discussão sobre conhecimento do conceito de extensão no IFSC, certo? E aí que está interessante, é uma discussão muito interessante, porque é o seguinte, conhecer o conceito não quer dizer, talvez, compreendê-lo e entender o que ele representa, o que ele significa, né? Então, o professor Clóvis colocou com muita propriedade essa questão. Talvez tem gente que esteja fazendo a extensão e talvez nem saiba direito, né? Ou eu tenho ações que são parecidas com a extensão e nem saiba direito. Então, isso nos liga a uma outra questão que eu acho que talvez a gente possa pensar no teu produto ali,
gente, eu sei que o que vocês apresentam no site já dá conta, entendo, da questão da curricularização. Mas até que ponto essa questão de curricularização é papel, como disse o professor Petri, né? Até que ponto, onde está a fronteira entre a curricularização no papel e nas ações de extensão, nos projetos e nessas questões? E aí talvez você possa, eu não sei, né? Talvez seja uma possibilidade futura de desdobramento do trabalho, atravessar um pouco essa fronteira e trazer nesses exemplos, que tem uma aba exemplos, justamente essas ações, esses projetos, depoimentos. E talvez eu tenha ficado um pouco decepcionado, né, quando eu abri aquela aba exemplo, por causa disso, que eu esperava assim, puxa, as pessoas precisam se envolver com isso e entender o que é isso, mas se a gente tivesse ali um vídeo de estudante, de ações, de não sei o quê, sabe, essas coisas que vocês têm toda a condição de fazer, ainda o professor Douglas é muito bom nessa questão, talvez a gente, sabe, aquela faísca acendesse aquela chama toda, sabe, e a gente atravessasse essa fronteira do papel ou pelo menos assim, motivasse isso, entendeu? Então, quem sabe, é uma sugestão que sei lá, para um futuro talvez, né? Trazer a real extensão, de certa forma, né? No mundo desses exemplos aí, tá? Então, é uma sugestão bem de quem não está fazendo, né? Porque é bem difícil fazer isso, mas enfim. E aí, talvez uma penúltima consideração é o seguinte. Para a gente entender também a extensão não como uma obrigação, e a gente entender a sua importância e a sua relevância, talvez eu tenha sentido falta nos teus vídeos ali, eu olhei todos os vídeos com muito carinho e são ótimos, parabéns, inclusive. Mas o que eu senti é talvez deixar um pouquinho mais claro todo o potencial formativo que tem a extensão, sabe? De uma forma um pouquinho mais clara, mais sistematizada e mais com exemplos, coisas assim, tá entendendo? Eu acho que isso vai trazer um plus, assim, um plus a mais, como nessa compreensão puxa, eu preciso fazer extensão, sabe? A extensão, ela significa o conhecimento, ela traz sentidos para os saberes, sabe? E é isso que eu sinto. E aí, talvez eu senti um pouquinho de falta disso lá nos vídeos, talvez no produto educacional, e talvez até sistematizar isso em alguma, né? Quando tu falas disso, inclusive, ali, tá bom? Claro, não estou pedindo para refazer os vídeos, mas é uma sugestão para se você quiser um dia, né, repensar essa questão, tá bom? Também acho que, assim, quando tu escreve, tu fala assim que, por exemplo, a fala dos entrevistados significa que a extensão não é não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, tá? A fala de entrevistado é apenas uma opinião. Então, ela não é um necessário reflexo da realidade, entende? Então, ela pode ser indicador, né, de uma realidade, de certa forma, mas em alguns momentos do texto eu acho que tem que tomar esse cuidado, tá bom? Então, é isso. Por que curricularizar? Eu acho que esses exemplos seriam muito bem-vindos, né? O último ponto que eu queria colocar com relação... porque você analisa currículos e você chega à conclusão de que poucos são curricularizados, entre aspas, mas talvez, na verdade, tenha mais cursos que fazem extensão, né? A gente não sabe, mas enfim. Mas talvez essa questão da falta de dialogicidade, ela seja algo também inerente à própria concepção curricular. Percebe? Talvez a própria construção dos currículos, ela pudesse estar embasada nessa ideia de uma dialogicidade com as comunidades, com o mundo né, o mundo do trabalho, etc, etc. E aí, talvez seja um desafio maior ainda, né? Pensar essa questão da curricularização junto com a concepção do currículo na sua dialogicidade que ela deveria ter, né? Temos a professora Crislaine, fez um doutorado, né, agora recentemente, ela conseguiu mostrar isso no seu trabalho aqui. Não existe método dialógico, esse método dialógico para a concepção dos currículos, e talvez esse seja, né, também um ponto para desdobramentos, futuras reflexões. Dito tudo isso, me desculpem de ter delongado tanto,
eu quero ressaltar que o que eu falei não é algo que falte no teu trabalho, é apenas para desdobramentos, porque o teu trabalho está absolutamente maravilhoso. Parabéns, professor Douglas, pela condução e Tomé pela realização, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, professor Olivier. Obrigado, professor Olivier. Sempre. Gravei tudo aqui, vou levar essas considerações. Só um comentário, se acho que cabe agora. Inicialmente o projeto, a gente ia passar pela etapa de avaliação dos PPCs, dos cursos, conversar com docentes e depois a gente conversaria com estudantes para ter essa noção da prática, né, de como esses currículos estão sendo colocados em prática. Mas a gente não conseguiu chegar até essa etapa, né, ia se estender bastante trabalho, ficar mais complexo, então a gente só deu um passo para trás e parou um pouco antes, mas aí ficaria realmente para um segundo momento, um segundo projeto, avaliar esses currículos, como eles são colocados em prática, né? Até porque também muitas dessas turmas que o PPC diz que tem curricularização, essas unidades curriculares com extensão ainda não entraram em prática. Então a gente não sabe realmente como isso tem acontecido ou não, né? Uhum. Ok, obrigado, professor Olivier, como sempre, fazendo a gente sair do piloto automático com questões que aparentemente estão consolidadas, né, inclusive epistemológicas e já na academia. Eu acho muito legal e certamente a gente cada detalhe a gente vai buscar melhorar no trabalho, juntos com o Tomé. Bom, temos aqui ainda mais alguns participantes na audiência. Se me permitirem, a gente poderia fazer esse processo aqui agora formal de avaliação da banca e depois, na sequência, eu vou abrir daí a palavra para eventuais colocações dos nossos convidados aqui da nossa audiência. Pode ser assim? Acho que fica legal, que daí a gente faz a avaliação e em seguida abre a palavra, já que a gente está com uma audiência grande hoje. O que vocês acham, professores? Vocês acham que o Tomé precisa sair da sala aqui, pelo que eu percebi nas avaliações, porque a gente tem como protocolo para o mestrado Prof. EPT a aprovação ou não aprovação, né? Aprovação com considerações, com alterações ou não aprovação. Pelo que eu ouvia, me parece que o trabalho dele estaria aprovado. Nesse sentido, eu não sei se o Tomé precisaria sair da sala. O que vocês acham, professores? Não precisa, a gente não... acho que está tranquilo. Então, se vocês puderem abrir o microfone aí agora, só para a gente registrar, podemos considerar, então, o trabalho dele aprovado com essas ressalvas. A gente recebe todo esse material. Eu só pediria que vocês encaminhassem aí, Tomé, para ficar atento. A gente precisa dos dois documentos, que é a folha de pareceres do produto educacional e o parecer da dissertação. Ou seja, é a análise, a avaliação do produto e a avaliação da dissertação. Então, podemos considerar assim? O que vocês acham, professores? Aprovado. Aprovado. Tá? Aprovadíssimo. Legal, então. Então, muito bom. Obrigado, Tomé. Obrigado, professores. Com isso, eu abro a palavra para os demais que estão conosco aqui agora. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Alguém que está nos ouvindo? Tem aqui a Ananda, Cleiton, Diane, Drica, Edson, Giovana, Janaína, Joacir, Carla, Letícia, Márcia, professor Antônio Cândido, Antônio Carlos, Renata, Samanta, Tatiele, tia Márcia. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, se ninguém quiser falar. Dou-lhe 3. Legal, professor. Bom, em primeiro lugar, Clóvis, um prazer te rever. Alfredo, meu belo amigo, meu grande amigo. Olivier, que contribuição fantástica numa outra perspectiva, né? Sobre o mesmo trabalho, eu acho que bacana, muito bacana. Bom, eu queria falar com o Tomé, né? Que belo cidadão, que belo profissional, Tomé. Você está de parabéns, né? Eu me sinto bastante emocionado de ver o teu trabalho, o teu caminho, né? Eu acho que isso deixa bem claro quem era aquele cara que conversava comigo, né, naqueles bate-papo, né? Eu fico super emocionado, parabéns pelo seu trabalho, nunca perca, nunca deixe de lado quem realmente você é.
Então, eu queria realmente só te dar os parabéns. Douglas, parabéns. Primeira vez de encontro, Romelândia. Também não esqueço dos nossos encontros, das nossas conversas, né? E é isso. Parabéns, tudo de bom, sucesso sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Antônio Carlos. Obrigado. O Cleiton que entrou ali é minha mãe, tá, gente? Só para tá. A família, esse momento é muito especial, é muito legal. Só aproveitar rapidinho, já vou passar aqui para a tua família, Tomé. Professor Antônio Carlos, tu sabes que tu foi também parte da gênese de todo esse trabalho, né? Da gênese do Tomé, da gênese da extensão, a tua relevância para a extensão no nível nacional é gigantesca e a gente honra isso, né? Respeita, valoriza muito isso. Obrigado por tudo, tá, professor Antônio Carlos? Acho que não sei se a tua mãe saiu também. Ela não vai querer falar, não. Acho que a Letícia queria comentar alguma coisa. Peraí. Só um pouquinho. Agora sim. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizar o Tomé e o Douglas pelo trabalho. Eu tenho acompanhado de perto o Tomé nesse desenvolvimento, né? Até porque a gente vem trabalhando desde o ano passado com a curricularização da extensão juntos. É um grande desafio e a gente vem utilizando muito o site, então, mediante as conversas que a gente tem com os outros IEFs, outras instituições de ensino superior, o site ele é enviado, né? O pessoal tem acessado bastante. Então, agradeço, Tomé e Douglas, por essa contribuição. Vai ser muito importante e, inclusive, a gente está buscando trazer ele para o portal do IFSC para que a gente consiga mantê-lo como uma forma de ajudar nesse processo de curricularização. Então, parabéns pelo trabalho. Legal. Obrigado, Letícia. Obrigado. A Letícia, para quem não sabe, hoje é a atual diretora de extensão, cujo o cargo o Tomé, era o posto que o Tomé estava aí até então, e aí a Letícia assumiu agora recentemente esse grande desafio da diretoria de extensão de todo o IFSC. Agora sim, Tomé, família. Dona Zilma. Estamos ouvindo. Não, a gente não está ouvindo, mãe. Habilitar o microfone ali, acho que ela entrou sem marcou só para ouvir, né? Está marcado só para ouvir ali, não sei se vai dar para... teria que entrar de novo ali. Para habilitar o microfone. Tenho que falar para ela aqui. Vamos ver se a gente tem que aguardar, porque essa mensagem da mãe em pandemia, peço aí a gentileza e a compreensão, a gente precisa ouvir a mãe, né? Ainda mais agora. O pessoal está se manifestando ali no chat também, tá? Estamos aqui lendo e agradecendo. Enquanto ela habilita o microfone, eu vou aproveitar aqui, eu não falei ainda, né? Eu preciso falar rapidinho, já que todo mundo falou. Eu queria, na verdade, só agradecer, assim, dizer gratidão máxima e reconhecimento total ao Tomé, a sincronicidade, sempre falando alto, né? O universo acaba dando um jeito de fazer a gente se encontrar. Desde o Rondon, o professor Carlos, aí o professor Alfredo, o Tomé também no Rondon, depois, sem querer, ele veio para a Reitoria de Extensão, que eu já atuava, né? Eu atuei ali 8 anos na Reitoria de Extensão, e aí, mais sem querer ainda, por obra do destino, o Tomé veio ser aí um parceiro desse trabalho. Então, com toda essa jornada do Tomé, esforço, mérito, dedicação, competência e tudo mais, estivemos juntos e para mim foi um presente, eu acho que mérito gigantesco dele. E Tomé, parabéns pelo teu trabalho, te admiro muito, tu um excelente profissional e espero que a gente consiga aí trabalhar junto mais em frente. Nós estamos, eu vou anunciar, né, nós estamos planejando, além do produto educacional que é do site, se me permite, Tomé, a elaboração de um livro sobre curricularização da extensão, então ele está já encaminhado, a gente vai adaptar alguns conteúdos aí que apareceram na dissertação. Então, é muito legal poder aprender também com o Tomé, a gente trabalhar junto. Parabéns também, tá? Muito legal.
Agora sim, vamos ver se a tua... Ah, tua mãe ainda está sem microfone. Obrigado, Douglas. Eu acho que não vai dar para... Ela deve estar pelo Não sei celular. se consigo habilitar ali para... A gente consegue, não consegue, tem que ser entrar de novo. Ela que tem, eles que tem que habilitar lá. Ainda não. Dona Zilma, tem que sair, entrar, e na hora que quando estiver entrando numa sala, tem que clicar para habilitar o microfone. Ela clicou para ficar só como ouvinte, tem que clicar para falar também. Opa, a Luísa está com o bebê aí. Eu acho que ela vai tentar de novo. Ela vai tentar de novo. Eu ia ajudar ele, e aí vazou um pouquinho do áudio aqui, tentar ajudar ela. Ela deveria desativar o áudio e ativar novamente, né? Não precisa fazer o processo de fechar e entrar de novo. Tá. Não, beleza, aguardar. Entendi. Tá. Deixa eu aproveitar o momento também, Douglas, mais um pouquinho. Eu quase não gosto de falar, então vou aproveitar o momento aí até a mãe Tomé aparecer. Acho que é importante nesse momento nós escutarmos, né? É só a mãe Tomé. Mas duas coisas, né? Eu vou finalizar pelo começo que eu deveria ter feito, que era de agradecer o Douglas e o Tomé pelo convite, né? Para essa banca. Apesar de eu já me sentir em casa, porque o Instituto Federal é um parceiro grande das atividades de extensão do NER, do Núcleo Extensionista Rondon, da UDESC, e nessa parceria a gente parece que a Irmandade acaba se aproximando e a gente meio que está em casa, né? Aí está em casa, já vai logo falando. Mas agradecer o Tomé e o Douglas pelo convite, né? Para essa defesa, assim como foi na qualificação. É um prazer estar com o Olivier, com o Clóvis, né? O professor Antônio Carlos, parceiro de toda hora também. Tudo galera que milita na extensão. E o Petri trouxe uma coisa interessante, né? Acho que o Olivier acabou enfatizando também um pouco. Nós não podemos jogar a criança com bacia e com água, com tudo fora, né? Com água e nós temos que criar a criança. A criança hoje ainda continua se chamando extensão. A extensão ela é meio dissociada do ensino da pesquisa. E a gente que está nós que estamos na academia, na universidade, a gente sabe o porquê, né, disso, né? E a formação desses nossos parceiros hoje, alunos de ontem, de hoje, passam justamente pela extensão universitária também. E a gente percebe na saída deles da universidade para a vida, né, o quanto essa passagem pela extensão é significativa e fazer com que isso se transforme num material, dissertação de mestrado, tese de doutoramento, Heloísa escrevendo lá em Brasília, mas outra menina que o Antônio Carlos deve lembrar o nome, escrevendo de extensão universitária no Rio Grande do Sul e tantos outros que a gente percebe por aí afora. O que nos falta realmente como extensionista é termos a prática do escrever a extensão, porque a gente faz inúmeros artigos científicos desconsiderando que a extensão também é ciência, né? Então, quando nós temos a extensão universitária e nos apropriarmos da cientificidade da extensão, nós teremos aí bons artigos, boas teses. Eu fiz um levantamento histórico de dissertações e teses relacionadas à extensão universitária e encontrei inúmeras, né, muito mais a partir do final da década de 90 para cá. Antes se escrevia muito pouco. Então a gente tem que fomentar, eu acho que a escrita da extensão. E aí nós teremos, quem sabe, uma extensão mais fortalecida. As nossas revistas, por exemplo, né, as revistas de extensão que nós temos no Brasil, fomentar, mandar artigo, mandar material para que ela vá se qualificando cada vez mais e entre no rol das revistas qualificadas do país, né? Então, quanto mais a gente fomentar a extensão e falar da extensão, né, a gente acaba conseguindo fazer com que ela tenha essa visibilidade que a gente almeja, né? Isso. Muito obrigado, Douglas. Desculpe por não ter agradecido antes. Que isso, né? Que isso.
Nem precisa. Uma coisa que eu esqueci de falar, esperando mais um pouquinho o tamanho, Tomé, tá? Se não der, daí a gente, infelizmente... Relaxa, acho que não vai dar. É? Ah, uma pena. É o seguinte, eu acho, Tomé, que a gente esqueceu de fazer um agradecimento, e se me permite, eu vou fazer o nosso nome de nós dois, que é a equipe da Diretoria de Extensão, que nos acolheu muito dos achados, do aprendizado, e de alguns instrumentos que foram utilizados até na pesquisa, são frutos do trabalho da equipe da Diretoria de Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina. Estava aqui presente a própria Letícia, a Carla estava aqui também. De um modo ou de outro, na prática, como vocês sabem, a gente estava lá conversando. Então, essas ideias, elas não saem só da nossa cabeça. Não saiu, provavelmente não saíram só da cabeça do Tomé muitas dessas coisas. Saiu daquela rede que a gente está junto, tanto até os membros aqui da banca, quanto a equipe da Diretoria de Extensão. Então, eu queria agradecer aqui um abraço, um grande abraço carinhoso para a equipe, que tem um papel fundamental também nesse trabalho. Tá certo? Estou certo ou tô errado, Tomé? Faz sentido. Tá muito certo. E eu só consegui realmente terminar esse trabalho porque eu estava na diretoria de extensão com a equipe da diretoria de extensão. Então, acabei nesses últimos 2 anos, até um pouco mais, né, pensar em extensão 24 horas. O trabalho era extensão, o mestrado era extensão, toda a vida acaba sendo extensão, pensar sobre isso. A gente ia desde lá da UNB, a gente ia no bar conversar sobre extensão, então tipo, tem bastante discussões sobre extensão e a equipe ajudou muito nisso, desde do André, a Letícia, a Carla, o Márcio, a Lisiane, a Cris, muito a Cris. Eu até utilizei alguns textos dela na dissertação, ela também escreveu sobre extensão no mestrado dela. Então, é uma equipe grande que trabalhou para tudo isso, né? A gente realmente não faz nada sozinho, e o que está escrito ali são coisas que eu organizei, mas não são coisas que eu criei, eu que inventei, que vieram na minha cabeça, não são. É trabalho de muita gente, de todos vocês, e para mim é um grande prazer e uma honra assim, estar com vocês hoje nessa banca, que eu nem fiquei muito nervoso em apresentar, porque são vocês, assim, para mim eu sabia assim que ia ser uma conversa de bar, né, conversa de amigos, assim, pessoas que estão com a gente há bastante tempo, que a gente sempre conversou sobre extensão, sobre a instituição, educação profissional, trabalho. Então é muito gratificante estar com vocês, só tenho a agradecer mesmo ao professor Alfredo, ao professor Petri, ao professor Olivier, ao professor Antônio Carlos, que está aí participando também, e ao Douglas, justamente, que orientou essa caminhada aqui. Só agradeço. Então, tá legal. Tomé, eu acho que, não sei se chegou a falar com a mãe pelo WhatsApp. Sim, falei, mas não vai, não vai acontecer. Não vai rolar. Não, mas certamente vocês vão aparecer. Sim, eu converso com ela depois. Então tá. Então tá bom. Então com isso eu dou por finalizado. Agradeço então aos participantes externos também, tá? A equipe de TI, a Luísio, a Mari que estava aqui, aos membros da Branca. E aí desejo um ótimo dia a todos, tá bom? Obrigado. Tudo de bom. Um forte abraço. Obrigado. Abraço a todos. Se puder disponibilizar depois a apresentação para a gente, a gravação, né? Tem entrado na UDESC, que está trabalhando de extensão também, e ele já ficou interessado e vai utilizar aí o trabalho do Tomé como referência. Né?